Review do 12º capítulo de Torre de Deus está aqui, então fica nesse vídeo para você não perder nada do que aconteceu. Pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação em revê-los mais uma vez em mais um dia de Torre de Deus. E devo falar para vocês, se você perdeu o episódio, fica tranquilo, a qualidade não baixou novamente. Apesar de que nós temos coisas mais importantes e deve ter animado pessoas que assistiram, principalmente a primeira temporada. Por que eu digo isso? Kun está de volta e sobreviveu àquela explosão. E como a Fog queria a cabeça dele, nada melhor do que acharem que ele está morto. Foi encontrado por Wang Nan, da equipe nova do Violi, e depois foi tratado por eles, e assim ele teve que acordar e conhecer os personagens. Isso dando indício para ele, mais uma vez, que ele ainda não acreditava, de fato, que o Ban estava vivo e que era esse Violi. Mas associando as coisas que aconteceu, o jeito que o Violi falou com ele, para ele fugir dali, parecendo um pouco o seu antigo amigo, né? E também vendo as pessoas que ele tem como grupo principal, ele percebe que tem todas as características de descrição do próprio Ban. Ele pensa no próximo e acaba trazendo para si pessoas que às vezes, mesmo sendo fracas, o Ban acaba tomando elas para ajudá-las em suas jornadas. Mesmo o Ban não tendo nada, ele sempre teve tudo, como eu digo para vocês. É um protagonista que sempre teve tudo e ele só queria a vida dele em paz, até mesmo num buraco onde ele nasceu, seja com a Rachel, que ele não conhece ainda, né, entre aspas. Mas isso é um assunto para outra situação. No momento aqui eu trago para vocês uma coisa muito bacana, em que o Kon tá juntamente com a equipe dele agora nesse episódio, descobre que de fato o Violi é o Ban. Fato esse que foi confirmado para ele pela protagonista guia Hua Rion. O que é um guia no mundo da Torre de Deus, em Tower of God? Galera, guia é um personagem que cresceu, que nasceu com um poder abençoado pela torre, na qual ela detém todo o conhecimento necessário para guiar rankers ou irregulares ou qualquer outro tipo que esteja com ele presente dentro da torre. Às vezes até mesmo sendo capazes de prever o futuro ou até tentar mudá-los de alguma forma. Vocês vão perceber não só agora, desde o começo da primeira temporada, mas ao decorrer do que for saindo, que ela é uma guia muito importante, uma personagem imprescindível ali, não só pro Ban, mas pro Kon também, e os amigos do Ban, né? Ela também dá essa proposta pro Kon de ele pegar a equipe do Ban, por mais que não seja uma equipe tão poderosa assim, né, que for ver. Mas enfim, em todo caso, o Ban era a chave principal do grupo juntamente com o Kang, que é muito poderoso. Agora, em todo caso, galera, o Kang e o Ban estão em outra equipe juntamente com dois integrantes que era do atual time do Kun, o Novik e o Han, que foram salvos de certa forma pelo Violi de serem destruídos e tá junto da equipe ali. O Ban já tá armando o plano dele para mais para frente, mas vamos focar mais no Kun ainda. O Kun é um personagem sangue frio e bem estrategista, lembrando um pouquinho mais até mesmo o Riei de certa forma, mas não é do mesmo estilo que o Riei de Yu Yu Hakusho, é óbvio, né? Mas ele é um personagem que pensa bastante. Ele é como se fosse uma mescla de Kurama com Riei. Eu sei que não é muito puxado pro Riei, não tem muito a ver com isso, mas é pelo fato da frieza de que futuramente vocês vão entender onde eu quero chegar. Mas ele é um personagem que, ali junto com essa equipe, ele ficou mais animado em tentar subir a torre com essa equipe, juntamente depois de eles terem resgatado o Dan na antiga base dele, né? Que a Rachel traiu lá e viu um estado que ficou o Dan. Aliás, no anime a gente poderia ver até melhor do que no próprio mangá o estado que ficou as pernas do Dan, né? Que ficou com vários cortezinhos ali na panturrilha dele, nas pernas, danificando ainda assim a condição dele. Foi um jeito que a Rachel usou de certa forma de penalizar ele pelo que ele disse, né? Ele jogou na cara dela que ela é uma nojenta, cretina. O Dan acaba convencendo o Kun a subir novamente a torre junto com essa equipe do Ban, pelo jeito dele ter explicado que para ele, por mais que as pessoas viam com uma grande habilidade ser rápido com as suas pernas, ao mesmo tempo, até aquele exato momento ele via como um fardo, porque ele usou essas pernas para fugir, abandonando seus antigos amigos de equipe, na qual foram derrotados no momento em que ele subiu a torre. Nós vemos que várias pessoas tiveram várias histórias ali não muito legais na torre. Muitos que sobem ali, muitas pessoas vocês percebem que criticam a torre e dizem que tiram tudo que elas têm. E ao mesmo tempo todo mundo quer subir lá e todo mundo acaba sendo penalizado pelas dificuldades que requer a torre. E mais pra frente vai piorar, tá? Vai parecer guerreiros incríveis, pessoal. Com as peças se encaixando, nós logo teremos a batalha de oficina, que vai ser uma dos momentos do mangá, e nesse anime acredito que vão ter as maiores batalhas, então vocês vão gostar demais, eu posso dizer pra vocês, espero que a animação continue só melhorando a qualidade, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Talvez uma das coisas que eu percebi dessa segunda temporada, que talvez tenha baixado, decaído um pouco, é o fato de você pegar um Ban com uma nova equipe, com novos personagens. Então, tipo assim, quem acabou a primeira temporada já chegou de cabeça nessa daí, deve ter pensado, nossa, que pessoal meio sem sal no começo, né? A gente percebeu que foi um pouquinho sem sal, mas aos poucos, quando você vai conhecendo
o Jae-Young-nan, a Garota do Fogo ali, o Kang, você vai gostando mais dos personagens, eles vão ganhando, não um protagonismo, mas você vai vendo a importância deles e ao longo da história vão melhorando cada vez mais. Thor: Love of God tem muitos personagens, passa de 200 para 300 personagens ao longo da história que vão conhecendo mais personagens. Então, você criar uma história dessa, o Siu, né, que é a abreviação do nome do criador do mangá, para você trabalhar cada personagem não é fácil, entendeu? É um desafio, acho que para qualquer mangaka, você criar vários personagens e dar um bom direcionamento para a história deles. Então eu paro essa análise rápida só para dar ressalvas e um mérito para George R.R. Martin, que criou as Crônicas do Gelo e do Fogo, porque o cara criou mais de 2.000 personagens e tem várias histórias. Então, claro que nós estamos falando de um criador de livros, de histórias incríveis da terra fictícia das Crônicas do Gelo e do Fogo, mas é difícil. Se você já tentou criar personagens e criar histórias para ele, tenta você. Cria um personagem e vai fazendo história. E depois cria um segundo personagem, você vai ver como vai ficando complexo. Então, imagine em Torre de Deus vários personagens assim. É um desafio você trazer uma segunda temporada com personagens totalmente novos e você ganhar o público da primeira temporada, entendeu? Por isso que eu falo que o Manhwas, se continuarem do jeito que estão, é o futuro de novas histórias, e pessoas que estão assistindo o canal dizem pra mim que estão mais felizes lendo os mangás da Coreia do Sul do que os mangás atuais do Japão. Não tô dizendo que tem mangá ruim no Japão, tá? São muitos mangás que saem todo ano, então às vezes alguns mangás bons não estão tendo destaque como outros estão tendo e sendo animados. Indo brevemente pro Violi, né? Ele tá juntamente com a equipe da FUG que eles formaram pra ele, pra estar perto, vigiando e tentar controlar ele, assim como foi dito pro Kun. E nisso ele vai ter que meio que jogar o jogo deles, mas ele já tá armando a estratégia dele, tendo no seu lado dois aliados do Kun, que é o Novik e o Han. E com isso ele vai criar uma estratégia mais pra frente. Não vai dizer exatamente quem ele é pra eles, porque ele não confia em ninguém ainda, mas ele vai dar um jeito de sair dessa sinuca de bico, porque os antigos amigos dele das primeiras testes da torre são reféns, possíveis reféns, por mais que eu acho que a Androse é uma princesa de Jahad, dificilmente eles iam conseguir derrotar ela, né? Mas os outros mais fracos esse mais difícil. O próprio Hack também é um personagem que, por mais que diz que é um amigo dele, é um refém, acho muito difícil eles conseguirem derrotar ele, que é muito poderoso e foi um dos que mais teve bem pouquinho tempo de tela nesse episódio. Só foi pra ele voltar ativa, né? Pra quem tava com saudade dele, gostou de ver ele de novo, indo atrás do tartaruga azul que ele fala, e quando ele descobrir que o Ban tá vivo, que da hora, velho. Pessoal, o que você achou desse 12º episódio de Torre de Deus? Você gostou? Achou bacana? Tá gostando desse vídeo que eu tô trazendo pra vocês? Tentando passar um pouco pra você entender um pouco mais dessa história. E realmente eu sei que eu estou batendo nessa tecla, mas é um anime que tem uma história muito bacana. Por mais que tem momentos que eu fico pistola da vida com o próprio protagonista, que é legal, mas tem momentos que eu fico pistola pelas atitudes que ele tem em certas circunstâncias. O fato de que você talvez deva se perguntar, será que eu não tô lendo mangá, mas ele vai encontrar Rachel de novo? Ele vai pegar e bater na parede e tentar descobrir o que ela fez? Ou ele vai atacar ela direto? Bom, isso eu não vou falar, vou deixar o gostinho de quero mais pra vocês. E se isso acontecer, eu posso até dizer pra vocês que vai, inevitavelmente na história vai, mas vai demorar um pouquinho, tá? No anime ela foi chamada de Batalha da Oficina, no mangá é Batalha da Fábrica, e vai durar desde o episódio do capítulo da segunda temporada no Manhwa, dos 58, 59 mais ou menos, até os 111. Então é muita coisa pra acontecer, é muita coisa pra contextualizar essa história, e vários acontecimentos e coisas de plot twist vão acontecer, beleza? Isso que eu falo que é a cereja do bolo de Tower of God, beleza? Espero que vocês tenham gostado, e lembrando vocês que eu e o de Resenha, o Adilson, fizemos um vídeo, já tá sendo editado, e lá no canal dele, né, o de Resenhas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês vão estar vendo um especial de 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco, comentando um pouco sobre os Cavaleiros de Bronze mais queridos do Brasil, beleza? Espero que vocês gostem. Eu acredito que até, se não tiver nenhum atraso, até sexta-feira vai estar lá ao vivo no canal dele. Eu vou trazer o link para vocês também, beleza? Forte abraço, fique com Deus, deixa a panelada no like e até mais.